Esse é mais um Café com Quê especial Salão do Livro de Presidente Prudente. Nosso convidado de hoje é desenhista, humorista, escritor e também músico, Reinaldo Figueiredo, também conhecido como Osama, Ótima Bernardes ou simplesmente Seu Caceta. Como vai, Reinaldo? Prazer te receber aqui. A definição foi boa. Foi boa? Porque na verdade eu estou aqui como uma espécie de identidade secreta que pouca gente conhece, né? Porque além de ser Osama, Ótima Bernardes, essa coisa toda, eu também sou cartunista. Então eu estou aqui nesse salão do livro para justamente lançar o meu livro. E vou participar de um bate-papo com o Guilherme Fiuza, que fez a biografia do Bussunda, né? E o seu livro, nele você brinca com essa relação entre o autor e o leitor, e você usa alguns clássicos, né? Para falar sobre isso, eu queria que você desenvolvesse esse roteiro do livro pra gente. Fui na noite de autógrafo do Adão Iturruz Garay, que é um grande cartunista e tal. Eu cheguei lá, não tinha muita gente, eu cheguei cedo demais, ele também, então a livraria estava meio vazia, eu comecei a brincar com ele, pô, mas não veio ninguém. Aí disse, veio Homem Invisível e tal, Aí aquele negócio ficou na minha cabeça, eu comecei a fazer alguns desenhos, eu publiquei na revista Piauí, sobre essa coisa do autor e o seu lançamento. Aí eu fiz alguns e tal, daqui a pouco a editora Desiderata me convidou para fazer um livro inteiro só sobre isso. E aí eu fui lembrando, todos os autores que me vinham à cabeça, eu ia fazendo um desenho sobre eles, né? Então tem desde do Kafka, Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, tem mais de 60 desenhos assim. E ninguém sabia, né, que você era cartunista. Pois é, quer dizer, isso é que eu estou falando. É uma identidade secreta mesmo. Uma vantagem que eu não tenho que entrar naquela cabine do super-homem, trocar roupa e tal. É só... Eu, na verdade, comecei a minha carreira de humorista como desenhista, lá no Pasquim, em 74. História antiga, né? Então, mas eu nunca deixei de desenhar. Isso é uma coisa que vai correndo paralelo. É sempre um prazer e sempre você tem algum lugar para publicar. Mais recentemente eu comecei a publicar mais coisas, principalmente na revista Piauí e agora no Globo também, que tem eu faço uma sessão todo domingo, na sessão de quadrinhos do Globo, eu faço um quadrão assim, não é um quadrinho, eu faço um quadro gigante assim, que eu chamo a arte de zoar. E é só lembrando que no Globo, no caso, agora na internet só, também, né? E além disso, quem quiser, quer dizer, vocês que não leem o Globo todo dia, porque ela só sai no Rio, né, claro, tem também na internet, mas é melhor você ver no meu blog, porque dentro do site do Cacete Planeta tem um blog e lá eu boto todos os meus desenhos, esses e outros. Você falou do Pasquim, né? O jornal que sofreu perseguição, sobreviveu à ditadura e teve uma história super importante para o Brasil, né? E hoje você fala de política abertamente no Cacete Planeta, por exemplo, pode brincar, né? Com personagens como o presidente da República, que naquela época seria um absurdo, né? Era prisão na certa. Naquela época era um problema, porque tinha censura prévia. Você tinha que... O pessoal todo mandava as matérias, os desenhos, tudo para serem vistos antes. Então mandava material para Brasília, aí os caras viam se podia ou não podia, era uma coisa muito chata, porque você imagina, se eu mandava um desenho do Milô, do Jaguar, do Enfio e tal, e voltava tudo riscado, que é impressionante. É um tempo horroroso que a gente, ainda bem que já acabou essa história. Como foi essa luta? Você que viveu, que passou, né? Muita gente aqui a gente fala muito para estudantes hoje, né? São jovens que não acompanharam de perto. Eu ainda peguei, né? A época na hora que entrou a democracia, fim da ditadura, né? O fim da ditadura, mas muita gente não viu como é que foi. Isso é uma coisa importante das pessoas saberem, para você dar valor a essa coisa da liberdade de imprensa. Isso é uma coisa inimaginável para nós agora, que o pessoal que é mais jovem, que já nasceu dentro da democracia, não sabe como é que é o horror que é uma ditadura. Que é o que tem agora na China, por exemplo, lá, que ninguém pode falar nada, o cara ganha um prêmio Nobel e está em cana, e essas coisas assim.
Então, felizmente, agora a gente está numa democracia, podemos fazer piada com todos os políticos, que, aliás, é só para lembrar que se alguém quiser se candidatar a algum cargo público, quiser ser vereador, senador, deputado, prefeito, governador, bota isso na cabeça. Um dia você vai virar piada. Então não reclama não, porque faz parte do jogo. Então é assim que funciona a democracia. Não tem que chiar, não pode chiar. Você acompanhou toda essa mudança que a gente abordou e de que maneira você vê a atual situação da educação no Brasil? Essa questão é muito importante, porque nenhum país vai para frente com as pessoas sendo, sabe, mal alfabetizadas, mal informadas, não lendo nada, não se informando de nada. Então isso tem que bater nessa tecla o tempo todo. E esse salão do livro aqui é muito legal porque, pô, é a primeira vez que estão fazendo aqui na cidade, né? Então, tomara que todo ano tenha esse salão do livro para estimular o hábito da leitura. Então, o povo brasileiro é conhecido como um povo que não lê. Você acha que isso é histórico, falta de incentivo ou é preguiça mesmo? Qual a sua opinião? Não, preguiça não é. O problema é que é falta de incentivo, é falta de as pessoas terem condição de saber o que é o que e terem chance de conhecer livro, de ter acesso às coisas. Depois do Pasquim você teve a participação, né? Foi um dos idealizadores do Planeta Diário, que foi um jornalzinho, um tabloidezinho, né? Super importante para a época. Você fez ao lado do Cláudio Paiva, do Hubert. O jornal tinha essa característica já de alfinetadas políticas, né? Um teor humorístico. E como foi? O Planeta Diário começou a surgir nessa época que começou a ter mais abertura política. Era o fim da ditadura militar e tal. Então começou o que se chamou a abertura política. Começou ali a abertura e a gente realmente a gente fez o test drive da tal liberdade de imprensa e confirmamos que era para valer. A gente fez várias piadas realmente que não eram possíveis alguns anos atrás. E aí o pessoal não sabe, né? Mas Caceta e Planeta é a junção do Planeta Diário e da Caceta Popular. Pois é, isso também é uma história secreta que muita gente não se lembra, não conhece. Mas esse nome maluco, Caceta e Planeta, que aparentemente não quer dizer nada, é na verdade a soma desses dois nomes, tinha o jornal Planeta Diário e a revista Caceta Popular. E aí a gente juntou uma coisa com a outra. E como foi essa experiência? Me conta um pouco, porque foi um momento tão importante pra gente, né? Eu lembro acompanhei, meus irmãos mais velhos já compravam a revistinha e o jornal. Não, foi um negócio incrível, porque realmente aconteceu no Brasil todo, como a gente queria, né? Que a gente queria não fazer um jornalzinho que fosse só ali do bairro ou da cidade, né? A gente queria uma coisa pretensiosa, né? A gente queria fazer. Era uma espécie de como se fosse o Globo ou o Estado de São Paulo, totalmente maluco, totalmente humorístico, mas que fosse bem distribuído, que fosse bem impresso, que fosse levado a sério, enfim. E a questão do jornalismo hoje no Brasil, né? Você não trabalha especificamente com isso, mas qual a sua opinião? Eu estou achando que a imprensa está fazendo o que tem que fazer mesmo. Então, de vez em quando alguém reclama, isso é que é chato. Quando alguma autoridade reclama da imprensa, isso não é um bom sinal, porque, pô... Na época da campanha a gente viu uma crítica muito grande, né? Porque tudo que era divulgado, a gente acompanha os principais jornais. Mesmo errando, a imprensa está acertando, porque o problema é você dar esse desconto. E se o cara erra, se o jornal exagera uma coisa ou outra, ou dá uma notícia errada, ele pode sempre se retratar, pode dizer, não foi bem assim e tal. Se a pessoa atingida se achar especialmente atingida ou prejudicada, tem lá recurso para isso, tem lei para isso, o jornal pode publicar depois uma retratação. Quer dizer, tudo isso é melhor do que censura, do que ficar dizendo que não tem que ter isso, não tem que ter aquilo. Então, a liberdade é sempre a melhor saída, mesmo que com os excessos, entendeu? Eu queria falar de uma outra face sua, né? Você também é músico.
de jazz, né? Tem um grupo. Vocês ainda, esse quarteto ainda está funcionando? Há uns 10 anos que existe. Que bacana. Mas a gente só toca basicamente no Rio, né? Porque é difícil viajar. De vez em quando a gente toca em São Paulo, já fomos São Paulo capital, já fomos uma vez, Belo Horizonte, já fomos até no Canadá, mas é raro. É Companhia Estadual de Jazz? O nome também é uma piada que infelizmente só funciona lá no Rio. Porque lá tem um negócio chamado Companhia Estadual de Gás, que é a fornecedora de gás. E a gente fez a Companhia Estadual de Jazz, que nós fornecemos o jazz. Jazz e samba jazz, na verdade, porque a gente toca mais música brasileira num formato jazzístico, digamos assim, que é que todo mundo chama de samba jazz. Como é que você concilia esses shows com a sua carreira? Tem conseguido? Não posso fazer show todo dia, claro, né? É mais ou menos como se fosse um ator que faz novela e faz teatro também. O cara tem que... Bom, no fim de semana eu faço teatro, nos outros dias tem que rebolar um pouco. É só você organizar a sua agenda. No final do programa a gente sempre faz a nossa pergunta padrão. Para você, café com o quê? Bom, para mim é café com música. Eu sempre gosto de sempre que eu posso fazer uma refeição, eu sempre gosto de preferência, música ao vivo. Então, se um café com uma banda de jazz assim, seria interessante. Muito obrigado. Sucesso para o seu livro. O livro está aqui com fazer um merchandising aqui. Noite de autógrafos. Olha só, um livro sensacional. O nosso bate-papo de hoje foi com o Reinaldo Figueiredo. Deixar bem claro, né, que ele é desenhista, humorista, músico e também escritor. E a gente volta com mais entrevistas para esse Café com Quê especial Salão do Livro de Presidente Prudente.